Olá, eu sou Luana Ribeiro de Souza. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a nossa conversa atravessa o Atlântico, as serras e as memórias. Vamos falar de Aqualtune e do Quilombo dos Palmares. Este é um episódio sobre linhagens de resistência, sobre como uma princesa do Reino do Congo entrou na história do Brasil e virou matriz de uma política de liberdade. Oi, Luana. Eu sou Marcelo Ngangula Azevedo. É uma honra estar aqui para conversar com você e com quem nos escuta. Vamos juntos seguir essa trilha que começa em Mbanza, Congo, e desemboca na Serra da Barriga. Para mim, Marcelo, começar por Aqualtune é uma escolha política e afetiva. Muitas pessoas conhecem Zumbi, sabem do Dia da Consciência Negra, mas quase ninguém lembra que em muitas tradições afro-brasileiras a história começa antes de chegar aqui, no próprio Congo. Por que você acha que essa ponte África-Brasil é tão importante? Me conta, Marcelo. Luana, é central porque mostra que Palmares não nasce do nada. É um projeto político com raízes africanas bem definidas. O Reino do Congo era um estado, com capital, nobres, linhagens, e a derrota em Mbuila, em 29 de outubro de 1665, é um ponto de ruptura. Muitos nobres e prisioneiros foram vendidos no Atlântico. Lembrar Aqualtune é reconhecer que parte da liderança africana foi literalmente transplantada para o Brasil. Interessante. Então vamos retroceder um pouco e pintar esse cenário. O que era o Reino do Congo? Porque às vezes a galera imagina só aldeias isoladas e não um estado estruturado. O Congo era amplo. Hoje, o núcleo estaria entre o norte de Angola, o oeste da República Democrática do Congo e áreas do Congo-Brazzaville. Mbanza Congo era uma cidade organizada, com um manicongo no comando, divisões provinciais e casas nobres, como os Kinlaza e os Kimpanzu. Houve contatos com Portugal desde os anos 1480 e, a partir do reinado de Afonso I, no início do século XVI, uma intensa relação diplomático-comercial, com trocas de religião, alfabetização em português e também, tragicamente, envolvimento no comércio de escravos. É quase inacreditável pensar nessa modernidade africana sendo atacada por interesses coloniais. E a relação com Portugal. Isso não só aproximou, mas também fragmentou, né? Exato. A aliança também abriu brechas. O apoio português em momentos de crise, por exemplo, quando Álvaro I reconstruiu o reino após a invasão Jaga em 1568, acabou levando à presença portuguesa mais permanente, com pontos como Luanda se tornando núcleos coloniais. Ao longo do século XVII, disputas de fronteira, alianças com holandeses e com Portugal e ambições locais levaram a guerras, e Mbuila foi uma delas, decisiva. Vamos falar de Mbuila então. A tradição oral coloca Aqualtune como princesa e general em Mbuila, comandando milhares. Às vezes a cifra soa simbólica, 10.000 soldados, e depois capturada. O registro colonial não menciona o nome dela explicitamente, correto? Correto. Não temos documentos portugueses do século XVII que nomeiem Aqualtune. O que temos, de forma documentada, é a Batalha de Mbuila, em 29 de outubro de 1665, onde o manicongo Antônio I foi morto e muitos nobres capturados. Registros mostram que prisioneiros de alta linhagem foram enviados ao comércio atlântico. A narrativa sobre Aqualtune surge, então, através de uma combinação de tradição oral afro-brasileira e reconstrução histórica plausível. Ou seja, é altamente verossímil que uma mulher de alto estatuto tenha sido capturada, mas detalhes específicos, como o número de soldados, provavelmente são simbólicos ou carregados de memória coletiva. Então precisamos dizer sempre essa palavra, plausível. É importante, e eu vou repetir isso durante o programa, que quando algo é tradição oral e reconstrução, a gente deixe isso claro. Aqualtune pode ser uma figura que o arquivo mal sussurra, mas o povo lembra em voz alta. Perfeito, Luana. E isso nos dá licença para conversar sobre memória como documento.
Quando o arquivo é silencioso, a oralidade e a tradição entram para preencher lacunas, e com muita força política. Certo. Vamos atravessar o oceano? Conta pra gente, Marcelo. A viagem, o destino, o que se sabe sobre onde a Kwajalein teria chegado no Brasil. Após Mbuila, muitos prisioneiros de Congo foram vendidos no comércio atlântico, e boa parte foi para o Brasil, especialmente para as capitanias do Nordeste, onde a economia açucareira demandava enormes contingentes de trabalho. A narrativa tradicional situa a Kwajalein na região de Pernambuco, em um engenho de açúcar, chegando possivelmente grávida, e depois fugindo para o interior, rumo à Serra da Barriga, na região que hoje fica entre Pernambuco e Alagoas. Importante lembrar, Alagoas como capitania separada só existe depois. Na época era uma fronteira da capitania de Pernambuco. É ali que nasce a história de fuga. Se organiza o mocambo e, com o tempo, o quilombo. Essas palavras, mocambo, quilombo, muita gente confunde. Você pode explicar a diferença de um jeito direto? Claro. Mocambo é o termo para um pequeno refúgio, uma aldeia oculta de fugidos. Quilombo é o que acontece quando esses mocambos se federam, crescem e ganham estrutura política. Então Palmares é considerado um quilombo, uma confederação de mocambos com liderança, economia, hierarquia e defesa. Palmares, no seu auge, era muito mais do que um esconderijo. Parecia um estado africano transplantado. Incrível. E a materialidade desse estado? A gente tem números, Marcelo? Tipo tamanho, população? As estimativas variam. Estudiosos colocam a população em Palmares entre algo como 10 mil e mais de 30 mil habitantes em seu ponto máximo. Havia vários mocambos, cerca de 10 grandes núcleos, e o principal deles, Macaco, era descrito como tendo cerca de 1.500 casas, com um palácio, guardas e ministros. Isso, claro, chega até nós por descrições coloniais e reconstruções históricas posteriores, mas o quadro geral é de uma sociedade complexa, com agricultura, ofícios e comércio. 1.500 casas. Dá para imaginar a vida ali, né? O cultivo de mandioca, milho, feijão, a produção de ferramentas, as oficinas e também a diversidade cultural, línguas, religiões. A presença forte de pessoas de origem Congo é algo que aparece em todos os relatos. Sim, o caráter congo-angolano é marcante em Palmares, tanto nos nomes quanto nas práticas religiosas, linguísticas e políticas. Havia mistura também com indígenas e outros grupos, e uma sincretização de repertórios, elementos do cosmograma Congo ao lado de práticas cristãs adaptadas e saberes indígenas. É uma sociedade plural, mas com um núcleo africano muito forte. E a Kwajalein, nesse quadro, é lembrada como fundadora ou organizadora de um mocambo que acabou se tornando peça importante da confederação. Ela é também, na tradição, mãe de Gangazumba. Podemos falar dessa linhagem? Sim, a tradição mais consolidada coloca a Kwajalein como mãe de Gangazumba, enquanto Gangazumba é amplamente reconhecido nas fontes como líder máximo de Palmares antes de Zumbi. Em algumas narrativas, a Kwajalein também é a avó de Zumbi, via Sabina, que aparece como outra figura familiar. O que é consistente é a ideia de uma genealogia ligada ao Congo, a Kwajalein, Gangazumba, Zumbi. Isso permite pensar Palmares não apenas como uma coligação de fugitivos, mas como um projeto que reproduziu estruturas de autoridade africanas no Novo Mundo. Luizinho, quer dizer, Marcelo? Essa genealogia dá poder simbólico enorme para a história, mas também marca um debate. Quem foi a Kwajalein de fato? O arquivo não nomeia, como você disse. Então, como os historiadores lidam com essa tensão entre memória e documento? A abordagem é dupla. Reconhecer que não temos provas documentais explícitas do nome Kwajalein no século XVII e, ao mesmo tempo, levar a sério as tradições orais e as reconstruções que ligam lideranças africanas às chefias em Palmares. Historiadores usam o termo plausível, porque os registros coloniais confirmam que prisioneiros nobres do Congo foram traficados para o Brasil após Mbuila.
A existência de uma matriarca de origem nobre que funda ou organiza Mocambos encaixa-se, portanto, num quadro verossímil, mesmo que detalhes precisos, números, episódios exatos, sejam herdados da memória e de narrativas posteriores. Então, enquanto a gente mantém essa transparência metodológica, dá para contar a história com força. Eu quero entrar agora no capítulo de Gangazumba. Como é que esse rei de Palmares negociou com os colonos e acabou assinando um tratado? Me explica esse processo, Marcelo. Gangazumba, nas fontes, surge como um líder nascido por volta de 1630, provavelmente de origem Congo. Depois de escapar de uma propriedade chamada Santa Rita, em Pernambuco, ele ascende como autoridade em Macaco. Em 1677, 1678, Palmares sofreu um ataque liderado por Fernão Carrilho. Gangazumba foi ferido e alguns de seus filhos foram capturados. Em 1678, o governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, ofereceu um tratado, garantia de liberdade para os que já estavam em Palmares e a mudança para o Vale do Cucaú, em troca de palmarinos deixarem de abrigar novos fugitivos e de entregarem futuros foragidos. Para Gangazumba, isso representava a possibilidade de garantir liberdade legal a milhares. Muitos viram como uma estratégia de sobrevivência. E aí vem o dilema moral e político. Zumbi e Dandara rejeitaram. Dandara especialmente aparece nas narrativas como uma voz que disse não. Não podemos aceitar uma liberdade que mantém a escravidão de outros. Isso é verdade. Sim. Nas tradições, Dandara surge como liderança feminina e guerreira que influenciou Zumbi. Ela e Zumbi representaram a ala que recusou a paz que exigia a entrega de fugitivos. O que vemos é uma divisão entre a chamada Ala da Paz, liderada por Gangazumba, que optou por negociar, possivelmente porque enfrentava a exaustão, pressão militar e perdas, e a Ala da Resistência, representada por Zumbi, que defendia a recusa a qualquer acordo que reproduzisse a escravidão para outros. Essa tensão é rica para discutir os limites da negociação em contextos de opressão. Interessante. Algumas pessoas rotulam Gangazumba de traidor, mas talvez isso seja a simplificação. Podemos refletir um pouco sobre essa questão. Quando a gente julga as escolhas históricas sobre o prisma do hoje, perdemos a complexidade, não é? O que você pensa, Marcelo? Concordo. Gangazumba tomou uma decisão dentro de um cenário de desgaste e ameaça real de aniquilamento. Ele tinha experiência política, talvez um repertório de negociação herdado das práticas de Estado no Congo. Chamá-lo simplesmente de traidor apaga o contexto, famílias capturadas, ferimentos, o esgotamento de décadas de conflito. Por outro lado, a recusa de Zumbi e Dandara revela uma posição ética e estratégica que prioriza solidariedade e recusa de cooptação. As duas posturas nos forçam a pensar sobre o que significa lutar por liberdade em contextos onde a vida está permanentemente em risco. Eu quero fazer uma pausa aqui e contar algo que me toca. Cresci ouvindo histórias de resistência da minha mãe, ela é educadora popular e quilombola, e sempre havia mulheres militantes nas narrativas. A Qualtune e Dandara aparecem como autoridade. Isso é um ponto que a historiografia tradicional demorou a reconhecer, não é? Sim, Luana. A historiografia clássica muitas vezes centralizou protagonistas masculinos e deixou mulheres nas margens. A memória afro-brasileira, no entanto, preservou figuras femininas com papéis militares e políticos. A Qualtune é um corretivo. Lembra que mulheres poderiam ser generais e fundadoras. Dandara também, como estrategista e lutadora. Colocar mulheres no centro é também uma postura de justiça historiográfica. Tá, vamos avançar para o fim de Palmares, porque é um capítulo duro. Zumbi continua a luta, há expedições cada vez maiores, e em 1694 Macaco é tomada, certo? Depois Zumbi é morto em 1695. Me conta os fatos que temos sobre esses eventos. As forças coloniais, cansadas das tentativas anteriores de conter Palmares, mobilizaram campanhas mais coordenadas.
Bandeirantes como Domingos Jorge Velho lideraram expedições que, em 1694, conseguiram romper as defesas e destruir Macaco. Muitos palmarinos foram mortos ou capturados. Zumbi conseguiu escapar da queda e manteve ações de guerrilha por cerca de 1 ano, até ser traído e morto em 20 de novembro de 1695. Seu corpo foi esquartejado e, conforme as práticas da época, partes serviram para exibição em Recife, um gesto para provar a morte e desencorajar rebeliões. É uma violência simbólica e material muito forte. Muito forte mesmo. E Dandara? As tradições falam que ela se suicidou em 6 de fevereiro de 1694 para não ser entregue à escravidão. Isso também é parte da memória? Sim. A tradição registra que Dandara, capturada após a queda, teria tirado a própria vida em 6 de fevereiro de 1694 para não retornar à condição de escrava. Como acontece com a Kwaltuni, os detalhes dependem de fontes orais e reconstruções posteriores, mas o gesto é narrado como uma última reafirmação de liberdade, uma recusa final ao retorno da escravidão. Não tem como ouvir isso sem sentir um peso enorme. Ainda assim, quando a gente fala que Palmares foi derrubado, eu gosto de lembrar que a história não é só derrota, né? Palmares durou quase um século. O que isso significa em termos de resistência de longo prazo? Exato. Palmares deve ser lido como um sucesso de longa duração. Resistiu por décadas, libertou milhares, obrigou a colônia a gastar recursos e pensou uma alternativa social viável. Não foi só uma experiência fugidia. Foi um projeto político duradouro que influenciou reprimendas e imaginários. Mesmo destruído como entidade organizada, sua memória e seus efeitos na prática da fuga e da resistência continuaram a reverberar no território brasileiro. E essa reverberação está viva hoje. O Dia da Consciência Negra, as comunidades quilombolas que reivindicam terras, as representações culturais, cinema, literatura, até videogames que se inspiram em Dandara. Isso é reapropriação cultural ou algo mais? É ambas as coisas. É uma reapropriação simbólica e política. A partir do século XX, movimentos negros, feministas e esquerdas recuperaram Palmares como símbolo contra narrativas de democracia racial e para afirmar direitos territoriais e culturais. Filmes como Ganga Zumba, do Cinema Novo, e menções em jogos e literatura ampliam o alcance da memória. E as comunidades quilombolas contemporâneas usam a palavra quilombo como base para direitos coletivos de terra, uma continuidade política evidente. By the way, Marcelo, você já viu como a figura de Aqualtune é invocada hoje em círculos feministas negros? É carregada de potência, né? Sim, Luana. A Kwaltuni é invocada como ancestralidade, como exemplo de liderança feminina, e serve para lembrar que o papel das mulheres na resistência sempre existiu, mesmo quando o arquivo ignora. Ela virou símbolo em movimentos de mulheres negras que articulam história e luta presente. É bonito e doído ao mesmo tempo. A gente precisa, porém, pontuar debates que complicam essa narrativa. Palmares talvez não fosse uma utopia. Havia hierarquias internas e possivelmente a captura de inimigos. Como a gente lida com isso sem reduzir tudo à santificação? É preciso uma leitura crítica. Reconhecer o mérito histórico de Palmares sem romantizá-lo. Fontes sugerem que havia hierarquias, líderes, ministros, guardas e, em alguns casos, práticas que lembram formas de diferenciação social. Isso é consistente com o fato de que muitos estados africanos também tinham escravidão e hierarquias internas. Não negamos a grandeza de Palmares, apenas evitamos torná-lo uma ilha de utopia. A complexidade enriquece, não diminui a memória. Gente, isso é importante. Resistir não é automático bom puro. É ação humana dentro de contradições. Antes de irmos para o encerramento, quero que a gente faça um trecho que convide as pessoas a pensar. Quem decide o que é história? O arquivo ou a memória do povo? Quem decide? Ambos e nenhum exclusivamente. O arquivo tem poder de nomear e excluir,
mas a memória popular constrói contra-arquivos. Quando o documento silencia, a oralidade grita. Historicamente, o cânone acadêmico também silenciou vozes. Nosso papel como historiadores, jornalistas e ouvintes é ouvir as várias fontes, documentos, tradição oral, manifestações culturais e dialogar entre elas com transparência metodológica. Assim, a Kwałtuni pode ser respeitada como figura de memória plausível e central para entender a genealogia de Palmares. Perfeito. Vamos fechar com uma imagem. Imagine a Kwałtuni, princesa e general, atravessando a mata, organizando gente e explicando um plano de fuga, enquanto em Macaco ecoam tambores e conselhos. Mesmo que a documentação não registre seu nome, a história sente a sua presença. Marcelo, alguma última palavra antes do epílogo? Só uma coisa, que a escuta atenta da tradição nos permita reconstruir afeto, estratégia e sentido político. A Kwałtuni, Dandara, Gangazumba, Zumbi, eles nos convocam a pensar liberdade como prática coletiva e geração de continuidade. E a memória do Quilombo nos lembra que a luta por terra, por reconhecimento e por dignidade segue atual. Obrigada, Marcelo. E obrigada a você que escuta. Se algo desta conversa te comoveu, compartilha com alguém que precisa ouvir. Pesquisa, leia as fontes que citamos, visite as comunidades quilombolas se puder e, sobretudo, cuide das histórias que te foram contadas. Fiquem com algumas referências rápidas. As páginas da Britânica sobre o Congo, as entradas sobre Gangazumba, Dandara e Zumbi e o filme Gangazumba para quem quiser ver uma representação cinemática. E lembrem-se, quando o arquivo cala, a memória fala. Um lembrete final. Questionem a ideia de que Palmares foi somente um episódio do passado. É um presente que continua a nos ensinar sobre resistência, organização e solidariedade. Até a próxima. Até. Se puderem, ouçam a conversa com alguém da sua família. Minhas memórias de infância. Minha mãe dizia que contar história é remédio, então compartilha. Boa noite.